Levítico. Só o nome do livro já causa arrepios, evoca imagens de rituais arcaicos. Uma tapeçaria complexa de leis, é uma janela para um mundo muito diferente do nosso. Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, detalha a aliança dos israelitas com Deus. Ele descreve seus rituais, suas leis, sua própria relação com o divino. Este texto antigo, no entanto, não é para os fracos de coração. É um labirinto de regras e regulamentos. Muitos parecem incompreensíveis, até bárbaros, para o leitor moderno. As punições são duras, muitas vezes perturbadoras. Mas por baixo da superfície, reside uma verdade mais profunda. Essas leis, por mais estranhas que possam parecer hoje, já foram a base de uma civilização. Levítico era mais do que um documento legal. Era a constituição de uma nação. Dizia respeito a tudo, desde a alimentação até as interações sociais. Definia a relação deles com Deus e entre si. Compreender Levítico é compreender a própria estrutura da antiga sociedade israelita. Essas leis eram vistas como proteção. Elas forneciam uma estrutura para viver em um relacionamento correto com Deus e uns com os outros. O conceito de pureza é central em Levítico. Não se tratava apenas de limpeza física. Englobava pureza espiritual, moral e ritual. Permeava todos os aspectos da vida israelita. Leis complexas regiam as emissões corporais, o parto e até mesmo o manuseio de cadáveres. Considere as leis que cercam a menstruação e o parto. As mulheres nessas situações eram consideradas ritualmente impuras. Elas eram segregadas da sociedade por um tempo. Não se tratava de opressão. Tratava-se de proteger o espaço sagrado do acampamento. Lembre-se, essas pessoas acreditavam que Deus residia entre elas. Da mesma forma, as leis relativas a doenças de pele e secreções corporais eram mais do que higiene. Elas tratavam de manter um estado de santidade, um estado de aptidão para se aproximar de Deus. O conceito de pureza ia além do indivíduo. Certos animais eram considerados impuros. Seu consumo era proibido. Essas restrições alimentares tinham um propósito prático. Elas provavelmente impediam a propagação de doenças. Levítico não se esquiva do tabu. Ele o confronta de frente. As práticas sexuais, em particular, eram fortemente regulamentadas. Incesto, adultério, homossexualidade, tudo estritamente proibido. Essas proibições não eram apenas sobre moralidade, embora isso tivesse um papel importante. Eram sobre preservar a ordem social. O incesto, por exemplo, ameaçava a estabilidade da unidade familiar. O próprio alicerce da sociedade israelita. O adultério violava alianças, semeava a discórdia e levava à instabilidade. Essas leis, por mais severas que possam parecer hoje, tinham um propósito. Elas mantinham um tecido social já fragilizado pelas realidades da vida nômade. Além da conduta sexual, Levítico condenava a idolatria em todas as suas formas. Adorar deuses estrangeiros era equivalente à traição. Era visto como uma ameaça direta à aliança com Javé. Os israelitas eram um povo escolhido por Deus. Sua própria identidade estava entrelaçada com sua fé. As punições descritas em Levítico não são para os fracos de coração. Elas são rápidas, severas, absolutas. Do apedrejamento por blasfêmia à queima por idolatria, a mensagem é clara. Violações contra Deus não eram tratadas com leviandade. Isso refletia uma crença fundamental da época. A justiça era divina. Era a vontade de Deus, não a do homem, que estava sendo promulgada. A severidade dessas punições tinha um duplo propósito. Elas visavam dissuadir potenciais infratores. A ameaça de penalidades tão terríveis era um poderoso motivador. Mas também serviam como uma forma de espetáculo público. Um lembrete cruel das consequências da desobediência. Em um mundo sem prisões, as execuções públicas serviam como um impedimento.
Veja, por exemplo, a punição para o adultério. Ambas as partes envolvidas deveriam ser mortas. Isso pode parecer extremo hoje, mas destaca a santidade da aliança matrimonial no antigo Israel. Essas punições, por mais severas que fossem, não eram arbitrárias. Elas faziam parte de um sistema de justiça divinamente ordenado. Seção 5. Hierarquia social. Sacerdotes, o povo e o estrangeiro. Levítico pinta um quadro claro de uma sociedade hierárquica. No topo estavam os sacerdotes, os intermediários entre Deus e o homem. Eles eram encarregados de realizar os rituais, interpretar a lei e manter a santidade do templo. Seu papel vinha com uma responsabilidade imensa e vinha com seu próprio conjunto de regulamentos rigorosos. Os sacerdotes eram separados. Suas vidas eram governadas por uma teia complexa de regras e proibições. Eles eram os guardiões da pureza, os guardiões da chama. Sua própria existência servia como um lembrete visível da presença de Deus entre os israelitas. Abaixo dos sacerdotes estavam os próprios israelitas. Presos à aliança, eles eram obrigados a seguir a lei. Sua obediência era fundamental para seu relacionamento com Deus. Mas e os que estavam fora da aliança? Os estrangeiros? Os forasteiros? Levítico oferece um vislumbre do seu lugar na sociedade israelita. Eles não estavam sujeitos aos mesmos padrões de pureza. No entanto, não eram totalmente excluídos. Eles recebiam certas proteções sob a lei. Seção 6. Restrições alimentares, mais do que apenas comida. As leis alimentares de Levítico são talvez seu aspecto mais conhecido. Carne de porco, mariscos e certos outros animais eram considerados impuros e proibidos. Essas proibições há muito intrigam estudiosos e leigos. Elas eram sobre higiene, simbolismo ou algo completamente diferente? A resposta, como a maioria das coisas em Levítico, provavelmente é multifacetada. Em um nível prático, essas restrições provavelmente promoviam a saúde. Porcos, por exemplo, eram conhecidos por serem portadores de doenças. Mas havia mais do que isso. Essas leis alimentares serviam como um poderoso símbolo de identidade. Elas diferenciavam os israelitas de seus vizinhos. Eram um lembrete tangível de sua aliança com Deus. Ao aderir a essas restrições, eles estavam reafirmando seu status de escolhidos. Essas leis alimentares, longe de serem arbitrárias, serviam a uma variedade de propósitos. Elas promoviam a saúde, reforçavam a identidade e fortaleciam o vínculo entre os israelitas e seu Deus. Seção 7. Relevância moderna. Ecos de Levítico hoje. Levítico pode parecer um artefato de uma era passada, uma relíquia de um tempo distante, e de muitas maneiras é. Suas leis, suas punições, sua visão de mundo, tudo parece estranho à sensibilidade moderna. No entanto, ecos de Levítico ainda ressoam hoje. A influência do livro pode ser vista nas tradições judaicas e cristãs. As leis alimentares, por exemplo, continuam a ser observadas por algumas comunidades judaicas. Os conceitos de pureza e expiação, centrais em Levítico, encontram expressão em vários rituais religiosos. Mas a relevância de Levítico se estende além da esfera da religião. Seção 8. Conclusão. Um legado atemporal de lei e fé. Levítico permanece como um testemunho do poder duradouro da lei e da fé. É uma janela para um mundo onde os dois estavam inextricavelmente entrelaçados. Um mundo onde todos os aspectos da vida, do mundano ao sagrado, eram governados por decreto divino. É fácil julgar Levítico pelos padrões modernos, recuar diante de suas punições severas, seus rituais complexos, seus pronunciamentos aparentemente arbitrários. Mas fazer isso é perder o ponto principal. Levítico não é um guia para a vida moderna. É um vislumbre do coração de uma civilização lutando com as questões fundamentais da existência.
Levítico, apesar de todas as suas complexidades e contradições, oferece uma mensagem poderosa.